Olá, meus queridos alunos da turma 111, 112 e 113. Estamos em mais uma gravação, continuando a correção das atividades proposta pelo capítulo que nós estamos estudando, que é o capítulo relacionado sobre o módulo número 2, sobre indústrias. E na última aula da live, a 11ª live que foi feita lá no dia 9 de novembro, nós corrigimos a página número 33, a página 34 e a página número 35 até o número 6. Então até o número 6 está totalmente corrigido as nossas atividades. E nessa aula de hoje nós iremos continuar corrigindo o restante das atividades, do número 7 ao número 10, e também as questões do vestibular. E aí está totalmente corrigido e explicado o capítulo número 10 para vocês. Muito obrigado, porque muita gente enviou as atividades do AV1, já foi entregue, já colocado no sistema, e vocês alcançaram os objetivos propostos para o mesmo. Vamos pedir a presença de Jesus Cristo através de uma oração. Oremos. Obrigado a Deus por tantas bênçãos concedidas a cada um de nós. Queremos convidar o Senhor Jesus para estar presente com cada aluno da 111, 112, 113 e vamos assim conseguir terminar as nossas correções. Muito obrigado por tudo. Em teu nome te pedimos, em Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. Turma, eu quero agradecer o carinho que vocês estão cada vídeo passando para mim. Muito obrigado pelo o apreço que vocês estão colocando nos comentários dos vídeos. Muito obrigado e que Deus possa abençoar a cada coração, a cada família. Por esse gesto simples, só colocar curtir, gostei dessa aula, amei, gostei, obrigado por isso. Tá? Que Deus possa abençoar você e vamos continuar as nossas atividades de correção das questões. A questão última que nós começamos a trabalhar com vocês foi a página número 35, né? A questão 7A. E aí, a questão 7A nos diz o seguinte: qual é a pergunta que nós temos propostas para essa questão? A industrialização, iniciada a partir da segunda metade do século XVIII na Inglaterra, passou por diferentes fases denominadas de revoluções industriais. Nós estudamos desde a primeira, da segunda, da terceira e a quarta revolução industrial. E aí a 7 tem duas perguntas. A letra A: cite duas importantes transformações no espaço geográfico pela primeira revolução industrial. Então está pedindo duas que ocorreu nessa primeira revolução industrial. Então, como na aula anterior, eu vou dar um tempinho para você copiar, poder apagar, né? Pega lá o seu lápis, a sua caneta e pega a borracha, copia tudo, deixa tudo, pega a borracha para tirar os erros e colocar a resposta correta da questão. Então vamos à próxima questão, por número 35, 7A. A resposta que você pode observar é: urbanização acelerada, especialmente nos centros industriais, e alterações consideráveis no modo de produção em todos os setores. Essa é a característica que desencadeou na primeira revolução industrial. Então, vou dar um tempinho para você copiar essa pergunta. Essa resposta, quer dizer.
Agora vamos para a próxima correção. Letra B do número 7, página número 35. E diz assim: descreva a terceira revolução industrial. Lá foi a primeira na letra A. Na letra B, terceira revolução industrial, e cite 3 características desse período. Então, quais são as características? Então, vamos ver as características do mesmo relacionado à letra B. A terceira revolução industrial pode ser definida a partir da Segunda Grande Guerra Mundial. Continuando. Primeira característica: mudança na DIT, Divisão Internacional do Trabalho. Segundo, necessidade de maior número de mão de obra especializada. 3. Automatização das linhas de produção. Quarto, internacionalização da produção capitalista. Então, nessa questão do 7B, era para citar 3 características, eu coloquei uma a mais para você ver se está correto na sua atividade. Então, eu vou dar um tempinho agora para você corrigir essa questão. Próxima questão, número 8A, que nos diz assim: a classificação indústria de bens. A classificação de indústrias de bens de consumo duráveis passa a ideia de produtos fora da realidade capitalista, que por sua vez defende o consumo como meio de desenvolvimento da economia mundial, ok? Letra A. Analise o conceito de bens de consumo duráveis sobre a ótica do capitalismo industrial. Resposta: os bens de consumo duráveis pela indústria leve gradativamente reduzem o tempo de uso dos seus produtos,
Devido a constantes inovações, o consumidor descarta com maior rapidez determinado objeto para adquirir mais moderno oferecido pelo mercado. Vamos para a próxima questão, que é a 8, letra B. Comente o efeito ambiental do descarte abreviado do bens de consumo duráveis. Então, nós vimos que são consumos de bens duráveis, né? Então, a resposta da pergunta 8B, resposta: embora o descarte de bens duráveis em menor tempo seja positivo para a economia industrial, essa situação representa maior consumo de matéria-prima e de energia para a produção de novos bens. E outro problema se refere ao acúmulo de resíduos poluentes desde as etapas produtivas até o descarte. Então, essa é a resposta da 8B. Também vou dar um tempinho para você copiar essa resposta da pergunta 8B da página número 35.
Agora vamos para a questão número 9, da página número 35, questão número 9, que diz a seguinte pergunta: as relações de trabalho na economia industrial passaram por significativas transformações após o estabelecimento do Sindicato dos Trabalhadores. Aí diz assim a pergunta, né? Pesquise a atuação dos sindicatos e relacione 3 conquistas trabalhistas intermediadas por eles. Você sabe que as indústrias elas começaram a apresentar algumas dificuldades para os trabalhadores. Quais são as dificuldades que os trabalhadores começaram a sentir? Eles começaram a ver que as horas de trabalho foram aumentando, o salário foi diminuindo, né? Não estavam pagando direito não estava pagando direito os direitos do trabalhador, como férias, fundo de garantia, PIS, auxílio de maternidade, paternidade e outros meios. E aí o que aconteceu? Então foi criado esses sindicatos para homologar as situações em que os trabalhadores, ao reclamar, não precisava ir direto para o RH da empresa, mas sim no sindicato e falar assim, olha, não estão de acordo com aquilo que foi proposto. Então, esses sindicatos dos trabalhadores começou a ter um grande espaço, principalmente nas atividades industriais. Então, a resposta nos diz o seguinte da questão número 9. Diz assim: os sindicatos trabalhistas atuam como organizações coletivas para resolver ou amenizar os conflitos trabalhistas entre patrões e empregados. E aí, qual seria então o processo? Redução gradativa das jornadas de trabalho, instituição de leis trabalhistas, né? E o que? O fortalecimento de manifestações trabalhistas através de greves. Então isso é a redução gradativa da jornada de trabalho, porque muitas vezes, né, o cara trabalha quase 12 horas ou 10 horas. Então foi pedido para diminuir um pouco mais esse fator até 8 horas e colocar em evidências as leis trabalhistas propostas pelo governo de cada país e que a indústria pudesse seguir em risca isso. Então, agora, quando o patrão não coloca isso em evidência, em pauta, na praticidade, os trabalhadores, logicamente, entram em greves para reivindicar melhores posições para o mesmo. Então, eu vou dar um tempinho agora para você copiar a resposta da resposta da página 35, número 9.
Bom, agora vamos então para a próxima questão do seu slide, né, das atividades que estamos fazendo. Então a questão é número 36, a página 36, número 10A, que nos diz a seguinte pergunta: nos Estados Unidos, a industrialização teve seu início na região Nordeste e na região dos Grandes Lagos. Os setores com maior desenvolvimento foram o siderúrgico e o automobilístico. Novos padrões industriais e de localização produziram outro setor de produção na geografia estadunidense, assim como em muitas regiões industriais do mundo. Pesquisa e responda. Então, já vou colocar a resposta para você correta. Letra A, que o tipo de indústria predomina no sul e no sudeste dos Estados Unidos? Então vamos para a resposta. Então a resposta dessa questão, ela propõe o seguinte: as indústrias com alto padrão científico e tecnológico, como indústria espacial, como a NASA, né? Microinformática, como por exemplo voltada para a Microsoft, microeletrônica, robótica e a biotecnologia. Então vou dar um tempinho para você copiar essa resposta. Agora vamos então para a próxima questão, que nos diz o seguinte: 10, letra B. Qual a relação geográfica da indústria de ponta com centros universitários estadunidenses? Você sabe muito bem que lá nos Estados Unidos as faculdades têm essa prioridade para o destaque da atividades relacionado ao estudo e melhoramento das indústrias. Então diz o seguinte: a proximidade geográfica com os centros universitários possibilitou a integração da pesquisa científica com a indústria de ponta. E o conhecimento altamente especializado passou a ser um fator de localização das indústrias estadunidenses. Por isso que nós temos o Vale do Silício, nos Estados Unidos, que fica na parte oeste, que é banhada pelo Oceano Pacífico, tem a Cordilheira das Montanhas Rochosas. Ali temos vários pontos universitários, vários centros universitários que estão voltados para as questões de integrar a questão científica com a indústria de ponta. Quando você fala em indústria de ponta, é informatização, robotização, automação, a biotecnologia, aqueles exemplos que nós citamos para vocês. E com isso, essa conexão entre as universidades e essas indústrias de ponta forma o que é a maior concentração das indústrias e o grande crescimento das mesmas. Então eu vou dar um tempinho para você copiar essa questão.
Agora, da página número 36 até a página número 40, nós vamos corrigir as questões de olho no vestibular. De olho no vestibular, essa correção ainda não. Essa atividade vai ser para frente. Porque essa questão da página número 36, 37, 38, 39 e 40 são as nossas próximas atividades, que é o AV2, tá? Então, por exemplo, nós já tivemos o AV1, que vocês já fizeram, que foi relacionado à questão da agricultura, da agropecuária, que foi da página número 19, página 20, 21, que foram essas atividades. Então, é isso. Depois eu vou passar a resposta. E da AV2, ela é relacionada à questão voltada exclusivamente para o AV2, que é da página 36 e 40. Eu vi né, quando recebi na plataforma do Eclass, muitos alunos que passaram essas respostas voltada exclusivamente, por exemplo, num gabarito. Tá certíssimo, o cara fez certo, né? Então, você pode fazer dessa forma também essa atividade, já que são várias folhas, né? 36, 37, 38, 9, 40, das 5 folhas e mais lá do próximo capítulo. Então você pode montar um gabaritinho, coloca as respostas, ou escreve no caderno tal, e mande para a gente. E assim fica feito essa atividade. Então com isso nós finalizamos as correções que são dissertativas, que são as abertas da sua apostila relacionada às atividades industriais. E na próxima aula nós vamos ainda corrigir as atividades relacionadas à agropecuária, ainda que não foi feita essa correção, né? E assim nós chegamos ao fim dessa correção. Agora só falta de marca X. Essa marca X é o AV2 que nós iremos fazer com vocês, tá bom? Agora, no próximo assunto, nós iremos estudar com vocês sobre o módulo número 3, que é o último módulo da apostila de vocês. E vamos falar com vocês, por exemplo, sobre o comércio, né? O histórico do comércio, como é que surgiu o comércio até o prezado momento, quais foram as principais civilizações que trabalharam com as atividades comerciais, o que eles se destacaram, qual foi o ponto mais importante deles, né? Depois nós vamos falar com vocês sobre protecionismo, bolsa de valores, superávit, déficit. Vamos falar sobre o comércio da atualidade, focalizando a União Europeia, o NAFTA, o Mercosul, o AFTA, o APEC, né? Trabalhando sobre a China, como se apresenta, os principais pontos positivos e negativos de transportes, tais como transportes marítimos, transporte, por exemplo, ferroviários, rodoviários, aéreos, né? Os pontos que cada um deles tem sobre a posição, e também falar sobre o transporte dutoviário e o transporte da energia elétrica. Então esse vai ser o nosso próximo assunto do módulo 3, comércio e transporte, e lá na página número 52, 53, 54, 55 é a continuação do AV2. Eu sei que o AV2 ele vai ter várias páginas para você realizar, mas monte um gabarito lá e coloque sua resposta e só tira foto de um e você já está tudo certinho. Use a sua criatividade, eu sei que você tem muito criativo para o mesmo. Ok? Muito obrigado pela sua atenção e vamos pedir a presença de Jesus Cristo através de uma oração. E na próxima semana vamos já para o módulo 3, finalizando a sua apostila. E quero parabenizar os alunos 111, 112, 113 que enviaram as atividades e já estão lá lançadas no sistema essas notas. Oremos. Obrigado a Deus por tantas bênçãos concedidas a cada um de nós. Que o Senhor possa estar presente com cada aluno, abençoando, protegendo e guiando, que ele sempre possa sentir a presença de Jesus Cristo no coração.
cuida de cada um deles, abençoe cada um deles, oriente cada um deles para que eles possam sentir sempre a presença de Jesus Cristo no coração. Muito obrigado por tudo. Em teu nome te pedimos, em Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. Turma, muito obrigado pelo apoio e até o próximo encontro com o módulo número 3, o próximo assunto que nós iremos ver com vocês. Tchau, tchau, fui, obrigado.